Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre as últimas notícias do Flamengo, do mercado da bola. Tem Andreas Pereira na mira do Palmeiras. Será que o Flamengo foi atrás do meio-campista? José Boto se despediu do time dele lá na Croácia e está pronto para assumir o futebol do Flamengo, hein? Roberto Firmino na mira. Que história é essa? Cadê o substituto do Gabigol? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, você já sabe, né? Já se inscreva aqui no nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês para o nosso conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Deixa o seu like, hein? Não esquece de deixar o like, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Então já solta o dedo no like e ative o sininho também para você ser notificado toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o José Boto, porque ele se despediu da equipe dele lá, do time que ele estava trabalhando lá na Croácia, que, gente, eu não sei pronunciar direito esse nome, então eu prefiro evitar a fadiga de pronunciar o nome, né? Mas a equipe acabou empatando a partida e depois do jogo ele se despediu. Falei com ele rapidamente, perguntei para ele os motivos dele ter escolhido manter o técnico Felipe Luiz, porque o BAP, né, deixou claro que passou para o Boto essa responsabilidade, deixou na mão do Boto a decisão de manter ou não o Felipe Luiz, e o Boto foi quem decidiu pela permanência do Felipe Luiz. Aí eu questionei ele disse o seguinte, né, que quando ele chegasse aqui no Rio de Janeiro, ele ia explicar tudo, explicar os motivos dele por ter escolhido a permanência do Felipe Luiz, mas aproveitou para dizer que está muito motivado com esse desafio de assumir o Flamengo e muito feliz em pertencer à nação rubro-negra. Foi isso aí o que disse José Boto, novo diretor técnico do Flamengo. José Boto chega no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro, tá? Vale lembrar que alguns atletas vão se apresentar no dia 27, tá? Porque eles vão iniciar a preparação para o Campeonato Carioca. Os jogadores que vão fazer os primeiros jogos no Campeonato Carioca já se apresentam no dia 27 de dezembro, então o Boto já vai ter contato com alguns jogadores ali, tá? E vamos lá também, né? Hoje uma bomba virou um dos assuntos mais comentados do momento. Andreas Pereira no Palmeiras. O Palmeiras fez uma oferta ao Fulham para contratar o Andreas Pereira. Depois de receber o sinal verde do Andreas, né? Eles conversaram lá com o staff do Andreas, receberam o sinal verde dele e oficializaram a oferta lá ao Fulham. A informação que eu tenho, galera, é que o Andreas Pereira aqui no futebol brasileiro, ele dá preferência para o Flamengo. Mas até o momento, o Flamengo não procurou o Andreas Pereira. O Palmeiras chegou oferecendo um projeto para ele, oferecendo ser um dos jogadores mais importantes da equipe, né? Tem a questão do Super Mundial também, um salário nível que ele ganha lá na Premier League, lá no Fulham, e assim, uma ótima valorização dele como atleta. Ele gostou das conversas e a negociação lá com o Fulham está em andamento. O Fulham quer muita grana, mas o Palmeiras avalia pagar esse dinheiro, tá? Avalia pagar um valor fixo, mas oferecer um jogador. Igual o Flamengo fez com o Alcaraz, né? O Flamengo pagou 20 milhões de euros no Alcaraz e ainda deu o Vitor Hugo por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Enfim, eles estão avaliando oferecer o Richard Rios, que é cria do Flamengo. E aí é importante isso para o Flamengo, porque o Flamengo ainda tem um percentual sobre o Richard Rios, tá? Então, a ideia do Palmeiras é fazer uma composição com valores fixos, mas incluindo um jogador que pode ser o Richard Rios ou o Vitor Reis, né? De fato, o Vitor. Então, vale ficar de olho nessa situação. Aí eu vi muito torcedor do Flamengo dizendo que o Flamengo deveria tentar o Andreas Pereira. Eu quero saber de vocês qual a opinião de vocês, né? Vocês acham que o Flamengo deveria tentar trazer o Andreas Pereira de volta? Qual a opinião de vocês? Eu quero ver. Deixa aqui nos comentários
que eu quero ver qual a opinião da galera que me acompanha por aqui, se vocês acham. Vale lembrar, gente, que o Flamengo não está nadando em dinheiro, tá? Que a situação financeira do Flamengo é muito clara. O Flamengo precisa negociar jogadores para que possa ser mais agressivo no mercado. Isso é um fato. E para quem está falando sobre os investimentos, o Palmeiras está muito forte nos investimentos, colocou 18 milhões de euros pelo Paulinho, 14 milhões de dólares no Facundo Torres, está disposto a pagar uma bolada no Andreas Pereira. Eu vou mostrar aqui para vocês os investimentos do Flamengo, né? Os investimentos do Flamengo nessa temporada. Olha só, só nesse ano de 2024, gente, o Flamengo pagou 18 milhões de dólares à vista pelo De La Cruz, 7 milhões de euros no Léo Ortiz, 8 milhões de euros no Matias Vinha, 20 milhões de euros no Alcaraz, mais o empréstimo do Vitor Hugo. E aí, 4 milhões e 250 mil dólares por 30% dos direitos econômicos do Gonzalo Plata. Fora o Alexandro e o Michael, que foram jogadores que vieram sem custos de direitos econômicos, mas aí o Flamengo teve que pagar luvas, né? Além do Carlinhos, que custou 3,2 milhões de reais. Ainda tem que acrescentar a compra do terreno do gasômetro, que foi num total, até o momento, de 170 milhões de reais à vista. Só de investimento no elenco, em 2024, foram quase 400 milhões de reais. Quase 400 milhões de reais. Então, essa vai aí para a galera, né, que está falando aí que o Flamengo está muito parado no mercado, que os outros times estão investindo, enfim, até por conta desse movimento aí do Palmeiras, né? O Flamengo em 2024 investiu muito, então não esperem que em 2025 o Flamengo invista tanto, né? Vou repetir aqui para vocês, para que o Flamengo seja mais agressivo no mercado em termos de compras de direitos econômicos, o Flamengo vai ter que vender. O BAP falou sobre isso na entrevista coletiva que ele deu, ele explicou isso, disse que não precisa ser necessariamente jogadores titulares, mas o Flamengo precisa fazer caixa com venda, tá? E aí, Roberto Firmino. Vamos falar sobre o Roberto Firmino, porque quem acompanha a gente aqui há um tempo, a gente já tinha falado, né, no nome do Roberto Firmino, que era um dos nomes analisados pela diretoria junto com o técnico Felipe Luiz, ainda durante a gestão Rodolfo Landim, na reta final ali do Campeonato Brasileiro. Eu trouxe isso, meu amigo Paparazzo Rubro-Negro também trouxe isso, junto com outros nomes, como o do Luiz Soares, lá do Almeria, tá? Acontece que o nome do Roberto Firmino, ele agrada a atual diretoria do Flamengo. Eles estão debatendo em cima desse nome, avaliando, né, uma possível tentativa em cima do Roberto Firmino, que seria ali um substituto para o Gabigol. Roberto Firmino, ele tem 33 anos, é um nome que agrada muito ao técnico Felipe Luiz, mas não há nenhuma negociação no momento, tá? A situação do Firmino lá na Arábia não é fácil. Volta e meia ele tem problemas lá com o treinador, um lado fica insatisfeito, o outro lado fica insatisfeito, enfim. O clube já conversou sobre a possibilidade dele sair para abrir uma vaga extra, uma outra vaga para estrangeiro, né, para que possa contratar um outro jogador estrangeiro para a vaga dele. Mas assim, o salário dele é muito alto mesmo. Não é fácil ele abrir mão desse salário, ele tem mais 1 ano e meio lá de contrato, né? Algumas equipes aqui no futebol brasileiro já demonstraram interesse nele, o Corinthians já demonstrou interesse nele, e ele optou por seguir lá no Al Ahly, né? Lá da Arábia Saudita. Mas é aquilo, é um nome que agrada, é um nome que é visto com bons olhos. A informação que eu tenho é que o Roger Guedes não é um nome que agrada como o nome do Firmino, né? O Firmino é um nome que agrada muito mais do que o nome do Roger Guedes, por exemplo, tá? Mas é isso.
Mais uma aqui do mercado para vocês. O Flamengo vai avaliar ofertas pelo Alan. O entendimento das duas partes é de que, se chegar a algo que vale a pena, o volante pode ser negociado. O grande problema é que o Flamengo investiu uma boa grana no Alan e as pessoas que trabalham ali com o Alan acreditam que vai ser difícil chegar num valor próximo do que foi investido pelo Flamengo, né? Porque o Alan perdeu espaço, enfim. Então, isso vai ser importante ser avaliado, né, pelos dois lados. Mas o Alan não é um jogador, desculpa, o Alan é um jogador que o Flamengo está disposto a negociar se chegar alguma coisa interessante. Uma rapidinha sobre o Eric Pulgar. A informação que eu tenho, tá, é que o Eric Pulgar está aguardando uma reunião com a nova diretoria para entender quais são os planos da nova diretoria para ele. Se vão oferecer aí uma oferta de renovação. Lembrando que a gestão Rodolfo Landim fez 2 ofertas para o Eric Pulgar e ele recusou essas 2 ofertas. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigada. Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like. Solta esse dedo aí no like. Conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.